Recomeçando um novo período, um novo ciclo, 2026, iniciaremos hoje às 18 horas o nossa continuidade na discussão dos textos de Freud. O propósito é esse, né? Discutimos as obras de Freud. No finalzinho do ano passado, dia 12 de novembro, tivemos o encontro 12, 19, 26 e 3 de dezembro, discutindo um texto clássico que nos conduz a discutir, a falar sobre a análise leiga. Dentro desse viés de quem é o psicanalista, qual a formação do psicanalista, como é que o próprio fundador da psicanálise vislumbrava isso, como é que aquela época discutia isso, trazendo para uma discussão bem raiz, começamos a leitura desse texto. Leitura detalhada das palavras do próprio Freud. E nessa leitura, no dia 12, falávamos sobre a questão da análise leiga. Se alguém perdeu esses acessos, né, independente se ou não do percurso, eles estão livres no meu canal no YouTube, você pode acessá-lo. É um encontro do dia 12 de novembro. Começamos a questão da análise leiga. Um aluno de Freud, um amigo dele, é processado por exercício ilegal da medicina. Um grupo de médicos que, inclusive, nem concordava com Freud, não estavam ali pela psicanálise, começavam a questionar a formação dos psicanalistas. Observa isso. Pessoas não psicanalistas que não se vinculavam às ideias da psicanálise, nem conseguiam entender de fato o que era a psicanálise, mas ouviam falar sobre a psicanálise, agora estavam dizendo o que é ser psicanalista. Freud toma as rédeas dessa cena e começa a dizer, pera um pouquinho, calma lá, eu fundei a psicanálise, então eu vou dizer para você o que é psicanálise. E ele monta um diálogo com um interlocutor ignorante, que não sabia o que era psicanálise. Ele começa a explicar. Primeiro ele começa a dizer sobre a questão da análise leiga. Trabalhamos com o quê? Com a neurose. O que é a neurose? O médico é preparado para trabalhar com a neurose? Então ele começa isso. Isso no dia 12. No dia 19 de novembro, numa continuidade, o tema que nós trouxemos nessa leitura é o que o analista faz com o paciente? A questão da análise leiga. Agora, o que o analista faz com o paciente? E Freud, num desses capítulos desse seu artigo, ele começa a dizer isso. O que é feito, né, com toda a história que vem ali na análise? No dia 26 de novembro, o tema nosso foi, mas quais são os seus propósitos, quais são seus propósitos analíticos e o que faz bem ao paciente? Né? O que faz com o paciente? Quer dizer, o que um analista agora vai fazer com todo esse conteúdo que é trazido no consultório e o que ele vai fazer com o paciente? Dia 26 de novembro. E o nosso último encontro, dia 3 de dezembro, já começamos a discutir toda a teoria psicanalítica. Freud conduz o seu interlocutor fictício a rediscutir o aparelho psíquico. Vamos entender um pouquinho da segunda tópica. Ele caminha além da primeira tópica, a noção de inconsciente, os três inconscientes, ele agora avança na segunda tópica. Ele diz assim, o psicanalista é alguém que compreende o que é um ego, o que é um id, o que é um superego, como é que se constitui isso, o que isso tem a ver com a constituição das neuroses. Então, no dia 3 de dezembro, a fala era o lugar do ego. Onde é que o ego se posiciona? Ele está no corpo, porque o médico trabalha com o corpo. Ele está no comportamento, alguns psicólogos trabalham com comportamento. Ele está na sociedade, alguns sociólogos trabalham com fato social. Onde é que está o ego? Essa foi a discussão. Hoje nós vamos numa continuidade falar, né, no item 3 do capítulo 3, desse ensaio freudiano, onde ainda avançaremos sobre uma discussão do o que compõe um adoecimento mental. Quando a gente fala que alguém está doente, ou que alguém está neurótico, está sofrendo de neurose, o que é isso para a psicanálise? E é muito interessante que a fala é essa, o que é isso para a psicanálise? Ah, Orlando, o que é PSID-10 para o DSM, PSID-11, DSM-6, para os médicos, para os terapeutas, para os pastores, para os padres? Não. Como é que nós, psicanalistas, compreendemos a partir desse raciocínio freudiano o que é uma neurose? Gente, Freud é muito didático, muito didático. Ele mastiga,
ele mastiga e nos entrega pronto. Só não vai entender o que Freud está dizendo aquele que não lê esse texto. Então, se você já leu, acompanha comigo essa leitura de novo. Eu já li umas 4 vezes em grupo, né? Estou lendo aqui pela 5ª vez e está uma delícia. Né? E aquele que nunca leu vai aprender muito, ok? Hoje, 18 horas, eu vou estar com vocês no YouTube, no Instagram e no TikTok. E depois a gente vai numa continuidade até terminarmos todo esse trajeto de leitura freudiana. Um abraço, até mais tarde.